This computer. Gravando, claquete. Primeira reunião via Zoom. Bom, bem-vindos. Muito obrigada pela confiança, né, por tirarem essa hora e estarem aqui comigo para a gente falar. A gente está já no terceiro mês de isolamento social. Os nossos artistas, enfim, toda a sociedade está em confinamento. Os nossos artistas estão passando por momentos de grande interrogação, né? Com o fechamento dos teatros pelo mundo todo. Essa semana nós tivemos a Orquestra de Houston, eu acho, Houston, no Texas, nos Estados Unidos, que está anunciando uma pausa prolongada das atividades até, acho que daqui a um ano. Quer dizer, há incerteza no ar, mas há também a possibilidade de um novo começo. Porque muita coisa na forma como a gente vivia, a gente não estava satisfeito, a gente via que precisava de uma mudança, e talvez seja esse o momento de a gente parar e fraternalmente encontrar novas soluções. Então, meu desejo, assim, enquanto cantora, artista e agora como comunicadora, meio no supapo, mas eu sou um pouco comunicadora, é justamente percorrer essas ideias, percorrer essas possibilidades para um agora que é futuro. Quer dizer, o futuro chegou, sob certo aspecto. Então, eu não sei exatamente como que eu vou dirigir as perguntas, mas, enfim, com quem a gente poderia começar fazendo uma fala, né, para falar a respeito da visão do Teatro da Paz nesse momento e, enfim, percorrer as possibilidades, planos A, B, C, D. Talvez Dani? Pode ser. Primeiramente, boa tarde para você, para toda a sua bolha, os seus ouvintes, os seus seguidores. Ficamos muito gratificados pelo seu convite, por essa oportunidade de nós fazermos esse intercâmbio, essa troca de experiências, essa troca de informações que hoje se faz mais necessária do que nunca. Nós justamente nos unirmos da forma que pudermos para trocarmos nossas expertises, nossos olhares para esse momento que a gente está atravessando, que é tão delicado, né? Então, Teatro da Paz. Teatro da Paz é um teatro de 142 anos, um teatro com uma história muito rica dentro do fazer operístico. Na verdade, ele é o primeiro teatro de ópera do norte do país, um dos primeiros teatros de ópera do Brasil. Está na classe dos teatros monumento, né? Aqueles teatros que eram construídos realmente com aquele rigor arquitetônico e aquele rebuscamento todo. Quem teve ou ainda terá a oportunidade de ver o Teatro da Paz vai poder constatar isso, essa nossa história registrada através da nossa cultura registrada através da arquitetura e a nossa história também, obviamente. Inclusive, eu faço um parênteses aqui que é para fazer uma propaganda. Quem quiser fazer o tour virtual agora sem sair de casa, pode fazer o tour virtual do Teatro da Paz. E é na página do Teatro da Paz, tem um link, e aí você acessa esse tour virtual para já ver um pouco disso aqui que eu estou falando, porque eu estou deixando todo mundo com água na boca, de ver o que é esse teatro monumento. Ele é lindo. Né, no norte do país. E aí o endereço aqui do site do teatro, www.teatrodapaz.com.br, e lembrando que o teatro, no caso do Teatro da Paz, é escrito com TH. Então, teatrodapaz.com.br. E aí lá você vai achar um link e vai poder ver o Teatro da Paz, que é esse teatro. Deixa eu te pedir uma coisa. Fala um pouquinho da história do teatro, porque eu fui ao Teatro da Paz há talvez 15 anos atrás, quando eu estive em turnê com o Quarteto a Capela, e fiquei completamente apaixonada, é um lugar lindo. E tem 1000 histórias em torno. Conta uma ou duas. Aquela coisa da borracha em torno do teatro. É assim, o Teatro da Paz foi erguido numa época que para nós é conhecida como Belle Époque, que foi o momento em que a nossa sociedade aqui no norte, sobretudo a nossa cidade de Belém, o estado como um todo, mas sobretudo a cidade de Belém, que é a capital, floresceu muito por causa do intercâmbio com a Europa, o intercâmbio com os Estados Unidos pela venda da borracha, o látex que era produzido aqui. Então, naquele momento, Belém se tornou uma cidade muito rica, muito próspera. E esse intercâmbio cultural fez com que muitos europeus e muitos norte-americanos viessem para cá, para o Brasil,
viessem para Belém para poder cuidar desse intercâmbio econômico. E isso teve um impacto, obviamente, tanto na cultura, quanto na arquitetura, quanto na gastronomia da nossa cidade. Que, obviamente, quando vem uma pessoa de um outro lugar, ela traz na sua bagagem também a sua cultura. E, aos olhos europeus, uma cidade como Belém, que já mantinha aquele nível econômico de interação, já para se chamar de uma cidade realmente aos moldes europeus, com o nível de cidadania que as cidades europeias, essa cidadania aí a gente também pode colocar umas aspas, porque, enfim, ter uma evolução econômica, uma evolução arquitetônica não significa necessariamente que que aquela sociedade seja composta por seres humanos como a humanidade pode produzir. Mas, enfim, nós tínhamos essa característica já de uma evolução arquitetônica e como cidade, como civilização, que aos olhos europeus já justificava que nós tivéssemos um teatro à altura dessa sociedade. E aí o Teatro da Paz foi erguido dentro dessa concepção de que Belém já poderia comportar, para se chamar de cidade de Belém, um teatro que pudesse ambientar, que pudesse acolher a cultura. E a cultura que, digamos, junta todas as linguagens, a gente sabe que é a ópera, e a ópera era talvez o ápice da produção artística, porque justamente juntava todas essas linguagens. Então, eles entenderam que Belém precisaria de um teatro de ópera. E o Teatro da Paz foi erguido para ser o primeiro teatro de ópera do norte do país, um dos primeiros teatros de ópera do país, e o primeiro teatro de ópera do norte. E o Teatro da Paz, então, foi erguido, um teatro com fosso, um teatro com uma arquitetônica do neoclássico. Logo no princípio, na primeira versão do Teatro da Paz, ele, na verdade, foi entregue à população em 1878, mas ele já estava pronto desde 1874. E aí ele passou 4 anos ali para ver quem é que assina o teatro, quem é que vai abrir esse teatro. Tinha também uma forte presença da igreja no teatro. Então, houve uma série de negociações até que o teatro, enfim, foi entregue à população. No momento em que ele foi entregue, foi meio a toque de caixa, porque já estava há 4 anos erguido e as pessoas queriam entrar no teatro, queriam ver, queriam usar o teatro e não podia. Então, tinha uma expectativa muito grande acerca do que tinha ali dentro, de como é que esse teatro ia funcionar. Então, ele foi entregue meio a toque de caixa, tanto que foi entregue branco, ele não tinha uma pintura externa. Não é como a gente viu em alguns momentos, porque, na verdade, ele já teve várias pinturas, várias cores externas. Mas ele foi entregue branco. E foi entregue aos olhos dos arquitetos da época com, digamos assim, alguns equívocos do ponto de vista arquitetônico, já que a proposta era o estilo neoclássico. Mas esses equívocos, chamados equívocos, eles se justificam. Por exemplo, ele tinha 7 colunas na frente. Neoclássico, porque eles não usariam um número ímpar de colunas, eles usariam um número par. Mas uma das forças que ajudou a erguer o Teatro da Paz é a maçonaria. A gente sabe que o número 7 tem uma importância para eles. Então, a gente pode fazer uma série de ligações com as características que o teatro tinha na primeiríssima versão dele, que foi entregue em 1878. Mas o nome, inclusive, não era Teatro da Paz, era Teatro Nossa Senhora da Paz. E o Teatro Nossa Senhora da Paz tinha esse nome em referência à Guerra do Paraguai, que tinha acabado, né, tinha chegado ao fim, fazia uns anos antes do teatro terminar a construção. E então o arcebispo da época ele entendeu que poderia fazer essa homenagem a essa Guerra do Paraguai que tinha terminado. E aí deu o nome, em homenagem a essa paz que tinha se instalado, deu o nome de Nossa Senhora da Paz. Mas dar nome de santa a um teatro onde vão se apresentar as coquetes, aí a coisa complica, não é? E foi exatamente isso que aconteceu. Em 1878, o Teatro da Paz era Nossa Senhora da Paz. Em 1880, 2 anos depois, a igreja já estava meio incomodada com isso, porque, né,
Tem 2 anos e esse teatro não faz uma única apresentação cristã ou religiosa. Tudo que entra aí é secular. Tudo que entra aí é... Ih, pera, o áudio do Dani travou um pouco. Dani, explica de novo. Pera lá, Dani, você travou. Travou. Ah, ok. Pera lá, pega Então, daí. Pronto, voltamos com você. ok. Aqui está acusando que a nossa internet... A gente está no teatro. Eu estou numa sala, a Andressa está em outra sala do teatro, e a internet aqui está acusando que não está muito legal. Mas Mas lá. olha, e é o horário também, é o horário em que as crianças estão entrando em aula e está todo mundo fazendo aula online, entende? É isso mesmo, paciência. Mas olha, Né? a gente já está meio acostumado com a internet brasileira, aí não faz mal, aí a gente volta ao assunto, fala de novo e tudo bem. Tudo bem. Eu não sei até que ponto, até onde eu tenho que voltar. Você estava falando da hora em que o arcebispo disse que ele já estava por aqui, pelas tampas, e só entrar, mulher de saia curta e assuntos pecaminosos e não sei o que mais, e nada de um Tedeum, nada para encher a bola da igreja. Isso, como é que foi? Aí o que aconteceu? Nesses 2 primeiros... E Dani travou de novo. Gente, eu acho que é o espírito do arcebispo, Gena. Ele não quer que fale essa história. Gente, o espírito do arcebispo voltou para puxar teu pé, Dani. Eu, de repente, posso tentar até a conexão do meu celular, não sei, digamos. Às vezes, conexão de celular é melhor, porque conexão de celular... já vou falando da minha experiência aqui de lives caseiras, né? Quando a gente faz com internet celular, eu acho que, apesar de não ser uma conexão tão forte, ela é mais estável. Uma coisa, um moço que mexe com a internet estava me falando que, por exemplo, se na tua rua tem um cabo e ela tem uma capacidade tal, por mais que o seu plano de internet seja muito maior do que a capacidade do cabo, não adianta, porque fica um engarrafamento. Vira um engarrafamento de conexão. Até que quanto mais gente usa... Não faz mal, a próxima reunião a gente vai marcar às 5 da manhã. Eu posso tentar migrar aqui para... Isso, Dani. Se você está me ouvindo, migra para o seu celular, que aí eu vou fazer uma pergunta agora para a Gena. Gena, querida, eu tenho uma curiosidade com relação a Belém, que é um celeiro de vozes inacreditáveis. Sim. Adriane Queiroz, Atala Ayan e outros. Muitos outros, sim. O que acontece? É a escola que é forte? O que há que é bom? Realmente, isso não é uma lenda, não. Todo mundo fala, mas não é uma lenda. Eu fiquei super surpresa quando eu voltei para cá, de ver tanta gente talentosa, assim, são os timbres são muito diferentes, muito bonitos. Agora, o interesse pelo canto, eu acho que tem a ver com essa nossa tradição. Porque você pensa, é uma cidade que tem o Teatro da Paz como um dos cartões postais da cidade, uma casa de ópera, no mínimo já desperta a atenção das pessoas para a ópera, né? Então, assim, nós temos 2 escolas públicas, né, da rede pública, uma é federal, outra é estadual, que são escolas de música. E nós tivemos grandes professores de canto aqui, né? Tivemos a Marina Monarca, a Míneva, que era uma búlgara, e elas deixaram assim um legado, né? Um legado de cantores, de professores aqui. E antes disso também tiveram várias outras no conservatório. O Conservatório Carlos Gomes também é um dos mais antigos do país, né? Nós temos mais de 120, são 120 anos, eu acho, do conservatório, não lembro bem. Enfim, é uma história muito grande do conservatório. Então, nós temos essa tradição do conservatório ser muito antigo e do Teatro da Paz ser muito antigo, mais de um século, os 2, né? Então, tem esse interesse enorme pelo canto. E nós temos essas vozes, realmente são muito bonitas e muito diferentes. Eu acho elas diferentes, assim, cada timbre mais bonito do que o outro. É uma riqueza, né? É uma característica do paraense, essa coisa, porque eu sou filho de sergipano. Olha aqui, ó. Esse formato de rosto, esse pomo, né? E o arco malar, a gente tem esse rosto grande. Isso daí é o que minha amiga chama de bochechinha cheia de som. Porque é uma ossatura mesmo nossa, né? Que a gente tem, dos povos mais assim para o norte.
Então, eu acho muito interessante isso. A pergunta que eu queria fazer para a Nandressa é, Nandressa, querida, a gente tem essa população... Eu, quando fui ao Pará, eu fiquei completamente apaixonada. Eu nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que é uma região de subúrbio, aquela cidade de dormitório, né? É o equivalente a Guarulhos, só que aqui no Rio de Janeiro. Aquela cidade que o povo dorme e vai trabalhar nas outras cidades. Então, assim, é uma cidade que, infelizmente, não tem tanta beleza, tanto acesso, porque, infelizmente, não se pensa isso nas estruturas das grandes cidades, das metrópoles, de ter beleza para esse pessoal que mora mais afastado, né? Daí que, quando eu cheguei a Belém, eu tinha 25 anos, 24 anos, eu disse, meu Deus, que lugar lindo! O povo é incrível, porque o povo... Eu não sei como é que está, depois de 15 anos o lugar pode ter mudado muito também, mas o que me chamou a atenção foi que eu estava diante de um lugar onde as pessoas tinham zelo pelo lugar. Existia como se fosse uma verdadeira pacificação entre as partes. Eu não estou dizendo que seja um lugar perfeito, porque eu não conheço o suficiente e os problemas vocês conhecem melhor do que eu. Mas você é paulista, né? Você é paulistana, não é? Não, só corrigindo, eu sou capixaba. Você é capixaba, você sempre me enganou. Só que eu tenho mais tempo morando fora do que dentro. Do que dentro. Eu passei 12 anos em Belo Horizonte, onde começa a minha carreira no Palácio das Artes. Quando você me conhece, eu já estou no Teatro Municipal de São Paulo. Isso. Porque minha primeira ópera produzindo lá foi Olga. Em que não me diga. Foi por onde eu me apaixonei por você. E já estou há 12 anos em Belém. Pois é, isso eu sei. Aí eu sabia que você era uma pessoa que trabalhava em Belém, mas eu não me informo muito. Depois é que vim saber que você estava junto com o Dani e com o Gena fazendo a coordenação, né? Cuidando do teatro. Voltei ano passado, com a entrada do Dani. Aí você voltou. Para a direção, aí eu volto, né? Tá bom. É um negócio, é quase uma frieira. Então, me conta um negócio, o que você enxerga do povo? O que você enxerga de integração? Porque, veja, a gente está aqui falando de um teatro, porque o teatro de ópera, ele é a união de todas as possibilidades dentro do campo das artes, né? O teatro onde tudo é possível, é um espaço onde tudo é possível. Mas aí a gente junta aí as tradições locais, né? A tradição de todos os povos que foram constituir, porque, enfim, somos colônia, né? Então, você tem os povos locais, indígenas, né, tradicionais, e você também tem os que vêm vindo, né, ao longo de uma colonização assim tão antiga. O que você pode me dizer dessa missão do Teatro da Paz, essa integração entre tantas fontes diferentes, porque o resultado que eu vi nas ruas e nos monumentos foi amor do povo pelo lugar. Olha, e você foi muito assertiva em ter essa impressão. Por exemplo, pensa, eu venho a Belém desde 2003, eu nem sonhava que um dia eu ia morar aqui. Eu vinha fazer festival de ópera ainda sobre uma outra gestão. Eu já estava no Municipal de São Paulo quando me convidam para fazer o festival daqui. Eu peço exoneração de lá e venho fazer festival aqui e decido morar. Quando há troca de governo, nada me prendia aqui. Eu não tenho parentes aqui, eu não tenho irmãos aqui, pai e mãe eu já não tinha mesmo. O certo seria eu voltar ou para Belo Horizonte, que é onde eu tenho a minha casa, ou para São Paulo. Mas Belém tem uma coisa que a primeira vez que eu vim ao festival e que eu voltei e encontrei os meus amigos em BH, eles disseram, e aí? O que tem em Belém? Eu falei, olha, o melhor de Belém são as pessoas. E essa é uma realidade. É verdade. Quando você vê, eles já te tratam como família. Quando você vê, você já está convidada para o Sírio. Isso, para mim, que tem sobrepeso, é um negócio, porque no Sírio, que é o Natal do paraense, às vezes eu tenho 3, 4, 5 casas para comer pato no tucupi, maniçoba. E não mantém o corpo, não mantém o shape. Não tem condições. Haja crossfit depois, hein? Menor condição. Menor. E assim, e essa coisa da multicultura, nessa nova gestão da Secretaria de Cultura, do governo, dessa junção de nós no festival, a gente tentou unir também um pouco isso. Ano passado, nós fizemos um festival completamente diferente de tudo que se viu. Tivemos óperas? Sim, senhora. Concertos? Com certeza. Mas tivemos pela primeira vez uma parte de musical. Uma musical que tem os sons,
os barulhos, as vozes da Amazônia, que se chama Árvores que Tocam, que foi um dos maiores sucessos. Genial, cara. Onde você une tudo isso. Você tinha o clássico presente? Sim. Tinha um coro que as vozes líricas estavam todas lá. Tinha uma solista? Tinha. Mas você também tinha os tambores. Você tinha o barulho da floresta, uma floresta que renasce, que pega fogo com a chegada do homem e que renasce lindamente, porque é isso que acontece. O homem tenta estragar, mas a natureza ela sempre se reconstrói. Talvez essa pandemia seja uma resposta da natureza dizendo: melhorem, porque eu estou me reconstruindo. Menina, você está me falando um negócio que eu entrevistei a Aratikira Tupinambá, que é uma liderança indígena. Ela é editora, criadora da rádio Yandê, que conecta 200 nações indígenas. É uma amiga minha pessoal, muito querida. Esse podcast aqui que a gente está gravando é o meu chazinho, né? O chazinho para Carol. Mas tem diversos podcasts nesse selo que foi criado e são todos podcasts criados e produzidos por mulheres. A gente começou lá no Arte Sônica Amplificada, é um projeto do British Council com a Oi Futuro. Então, a gente recebeu capacitação para fazer podcast, para aprender a fazer podcast. Por causa dos meus vídeos, do Boa Chance, o projeto Boa Chance, de Dani, é um projeto que eu tive durante 2 anos, de perguntas e respostas, para ajudar, inclusive, uma moça do Pará. Deixa eu contar essa história que é boa. Um belo dia, uma moça me contata no Facebook. O nome dela acho que é Marta. Carol, eu gostaria de ser professora de canto igual a você. Eu disse, Marta, mas não, olha, você se inscreve no conservatório da sua cidade. Ela me perguntou, você dá aula online? Eu não dava aula online. Em 2014, 2013, não dava aula online. Aí eu falei, não dou aula online, eu acho que esse negócio não funciona muito bem, hoje em dia eu sou a rainha da aula online. Mas eu vou fazer um negócio aqui para você, né, entender um pouco melhor. Não, mentira, antes disso. Aí eu falei, você se inscreve no seu conservatório? A resposta dela foi, eu estou a 12 horas de barco do primeiro conservatório. Estou falando uma história que vocês conhecem muito melhor do que eu, né? Aí eu disse, ixi Maria. Aí eu disse, calma, Marta, vou fazer um negócio aqui para você. Aí o que eu fiz? Comecei quero começar uma carreira depois dos 30 anos. Pode ou não pode? Como que faz? Aí começaram as perguntas, as meninas mandavam as perguntas. Quero ser um cantor lírico, mas agora eu sou um cantor de rock. Como eu faço transição? Aí eu chamava Rodrigo Esteves, que foi vocalista de banda e fez a transição. Eu sou mulher, mas será que mulher pode reger? Aí chamava Lígia Madio contava pra gente. Olha o nível do negócio, foi maravilhoso. O que eu sei é que depois de um tempo, eu disse, eu acho que já deu, eu já falei tudo que eu tinha para falar, e eu larguei o projeto para lá, guardei. Aí entrou esse negócio do Oi Futuro, e eu vim morar nesse lugar aqui onde eu estou agora, em Niterói, onde eu ouço tiro, tem favela perto, e a gente ouve muito tiroteio. Aí eu pensava, isso não está certo. Isso é gente boa matando gente boa. Essas pessoas não têm obrigação de viver esse destino, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, menina, aí surgiu esse edital da Oi Futuro, eu me inscrevi, né? Aí lá fui eu, não tem chance nenhuma, capaz, vai entrar gente do Brasil todo, e realmente foram milhares de inscrições, mas eu fiquei entre as 50, na categoria comunicadora, na categoria podcast. E aí, justamente, né, para ampliar o projeto Boa Chance, aí a gente já teve treinamento da BBC de Londres, da criação de podcasts de lá, de como é que você faz para produzir podcast. Aliás, eu estou assim, a campeã do podcast. Todo mundo tem que ter podcast, os teatros têm que ter podcast, todo mundo tem que ter podcast. Mas o que eu sei é que, logo que aconteceu, foi paixão à primeira vista para a Aratikira Tupinambá, que eu já vou chegar nela. E aí, o que aconteceu? Eu percebi ali que eu era a cotista. Pela primeira vez na minha vida, eu me senti cotista. Eu entendi o que é você estar completamente alienígena no meio, onde você é analógico e todo mundo sabe tudo do mundo digital. E eu sei que eu era cotista porque a música clássica estava ali só para figurar. Eu vi que eles estavam, entendeu? Música clássica é uma coisa do passado. Né? Aí a coisa foi avançando e realmente o pessoal vinha dizer, a gente tinha uma certa antipatia desse negócio de uma cantora lírica, isso daí é coisa de branco, isso daí é coisa de... Eles não estão dizendo mentira. Não estão mentindo.
Mas o que eu sei, que hoje em dia nós somos amicíssimas, então uma é de banda de rock, a outra é da indígena, e a outra é da tradição do axé. Quer dizer, tem gente de todo que é jeito nesse estilo de podcast. Geratiquira Tupina estava falando, gravamos um chazinho juntos, e ela estava falando uma coisa que reverbera com a sua fala aí, Andressa, que é o seguinte: nós não estamos demonstrando merecimento. Nós não estamos sendo bons ancestrais. A gente só vai demonstrar merecimento de estar no mundo se a gente se comportar como ancestral, como pertencente à Terra e como parte dessa cadeia. Se a gente achar que o mundo está girando em torno do nosso umbigo, isso aí é o primeiro passo para a nossa aniquilação como raça, como espécie, né? Aí eu caí em mim, gente, como que o povo indígena, ele não é um homem do passado. Ele não é nu porque ele é do passado, ele é nu porque ele é do futuro. Ele está milhares de anos à frente da gente em termos de tamanho mesmo, de alma. Como o Dani estava falando, né? Construir uma cidade estruturada não necessariamente significa que as almas que vão habitar aquela cidade estão em consonância com esse conceito, né, tão elevado. Não necessariamente. Então, é isso que me chama muito a atenção, inclusive para o fato de vocês três estarem em entrevista. Em geral, o que a gente vê é um membro. Eu poderia estar entrevistando o Dani agora, né? Ou a Andressa, ou a Gena. Então, eu queria falar isso para vocês, porque eu acho que isso daí é sintomático do que o lugar é e também daquilo que já estava sendo feito nesse lugar e que vocês, na verdade, pegaram e continuaram, mesmo sendo um teatro de branco, que não é de branco, né? Agora é do povo. Né? Imagina, a ópera, acho que em tudo quanto é canto do mundo é assim, é sempre tida como uma coisa elitista. E a gente mostra, inclusive, através da nossa orquestra, dos nossos solistas, das pessoas que cantam nos coros de ópera, a grande maioria vem de regiões periféricas, entendeu? A gente nunca foi tão do povão, entendeu? E o Teatro da Paz tem isso, é um teatro que acolhe diversas linguagens, entendeu? O teatro, por si só, ele acolhe diversas linguagens, entendeu? Isso é muito bacana. Sim, porque a gente está fazendo, a gente não está só reproduzindo, né? Estamos criando algo novo também. E criar, e fazer artístico, ele é fazer contemporâneo, né? Com o material humano que se tem, somando o que veio, né, Dani? É verdade. Aqui, o que a Nanda estava falando, pegando o gancho do que ela começou a falar, nós percebemos, porque justamente a gente já tinha uma visão na prática disso, mas a gente queria dados, a gente queria realmente desconstruir essa ideia de que o que nós estávamos nos propondo a fazer ainda poderia ser considerado elitista. E a gente precisava desconstruir isso. E aí nós fomos atrás de alguns dados e fomos ver quem é que faz a música erudita hoje aqui no Pará, a quem ela se destina, qual é o nosso público. E a cada dado que a gente levantava, a cada informação que a gente via, tanto de quem estava no palco quanto da plateia, era uma realidade completamente distinta daquele preconceito, que não vou dizer infundado, mas um preconceito de qualquer forma. A nossa orquestra é essencialmente composta de pessoas que não moram nos bairros centrais da cidade, de pessoas que estudaram a música, que entraram na música através de uma escola pública, Sim. que é o Conservatório, o Instituto Carlos Gomes, Sim. que tem 125 anos, ele é de 1895. Então, é a terceira escola de música mais antiga do país. Então, a nossa orquestra foi formada dentro de escolas públicas. E, muitas vezes, arrebanhada através de projetos que se deslocavam para essas comunidades Sim. mais distantes dentro, que identificavam esses potenciais, e aí esses potenciais eram direcionados à escola central, que era o Instituto Carlos Gomes. À época, chamado Conservatório Carlos Gomes. E hoje é Instituto Estadual Carlos Gomes, como se chamam as escolas públicas, né? Então,
são músicos que não fazem parte dessa suposta elite, enfim, não fazem parte. São pessoas que entraram na música através de projetos sociais, inclusive a música foi uma ferramenta de resgate social, porque acabou tirando essas pessoas de ambientes de risco, de ambientes de vulnerabilidade. É o que a gente precisa aqui, perto, para parar de ter tiro. Exato. É isso, né? Tem que trocar essas armas por instrumentos musicais, né? É um fator de pacificação e de elevação e de encontro, né? Porque a meta da arte é o encontro do homem consigo, do ser humano consigo. Porque só se rebela dessa forma, só se entrega ao ódio dessa forma alguém que já não enxerga mais nenhum horizonte. Então, eu acho que o teatro, pelo que você está falando, realmente ele é o ponto, digamos que um ponto culminante de toda uma carreira de resgate e de oferecer ao cidadão a possibilidade de ser cidadão, de estar integrado com a sociedade, né? E da forma também que as atividades que são implementadas no teatro, no sentido de trazer esses alunos das escolas públicas para assistir, para viver o teatro, para aproximá-los do teatro, que é um local de pertencimento deles também, enquanto sociedade paraense, de trazê-los para dentro para assistir espetáculos de qualidade, e também os músicos terem a oportunidade de, por uma primeira vez, tocar num teatro do Posto Teatro da Paz e ser aplaudido, tirá-los de uma situação hostil que, às vezes, é a única que eles conhecem. Sim. Então, é uma experiência renovadora. É uma experiência que resgata essa humanidade, que resgata esse sonho, que resgata essa esperança que nós não podemos perder no humano. Sim. E que eu acho que é isso que está muito fragmentado aí. É justamente a perda dessa esperança na humanidade, a perda... Eu ouvi pessoas, amigos próximos dizerem semana, não, eu não acredito mais. Não, calma. A gente vê muita coisa ruim, sim, mas a gente também vê existe muita coisa boa sendo feita nesse momento. Sim. A gente não pode dizer que a sociedade evoluiu, isso é uma inverdade. Houve momentos aí em que as pessoas se juntavam numa arena para assistir pessoas serem jogadas a leões. Hoje, a gente protege minimamente o ser humano e protege o leão também. Sim. Tem gente que tem fazendas que criam, né, para preservação desses animais. Então, eu não posso dizer que a nossa sociedade evoluiu. Não é assim. Eu acho que a gente está crescendo em consciência do que precisa ser minimamente feito. Eu acho que o desejo, por mais que a gente às vezes fale feio, né? A gente às vezes falha de uma maneira vergonhosa, mas a gente sabe para onde a gente está indo. Eu acho que de a gente começar esse movimento, isso já é alguma coisa. A pergunta que eu me faço é, será que nós temos tempo? Será que a gente vai ter tempo de solidificar, de assentar todas essas mudanças em nível global? Porque a gente mora no mesmo planeta todo mundo. Então, essas são perguntas que ficam, eu acho que é a grande pergunta que eu tenho. E eu acho que no momento dessa conversa aqui que a gente está tendo, a mim me enche de esperança, porque eu estou no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro é um lugar difícil, você sabe muito bem. É um lugar que, historicamente, a escravidão existiu e existe, persiste. É uma sociedade altamente escravagista. Ela se estrutura de forma escravagista. E isso, às vezes, entristece muito a gente, porque a gente não enxerga tanto um horizonte. E aí é que está, né? Existem outras coisas sendo feitas e a gente pode beber dessa água e trazer para cá. Mas aqui também os projetos sociais estão indo muito bem. Em Niterói, aqui, a gente tem um projeto social que é uma beleza. É o Aprendiz. E é isso, vai aos meninos do lixão, aos meninos de uma situação muito precária, e eles estão indo brilhantemente bem. Alguns já ingressando nas orquestras, alguns já fazendo suas carreiras, isso é maravilhoso.
Mas essa é que é a pergunta que eu me faço. Será que nós temos tempo? Porque o nosso passo está lento. E há muitos e muitas que resistem a essas mudanças porque tem medo. Tem medo do que pode vir, né? Agora, Carol, eu acho que se tem alguma coisa de positivo nessa pandemia, de verdade, é que, por exemplo, eu não sei se por causa do confinamento, ficou mais fácil de você ver as máscaras caindo. Aquilo que as pessoas não admitiam que existia. Não admitiam que existia racismo, não admitiam essa desigualdade social que é enorme. E isso ficou muito latente. E a gente tem uma chance, assim, única de melhorar nesse sentido. E é torcer para ter mais tempo. Entendeu? Hoje, a estrela mais brilhante do meu coração faz 6 anos que é o meu João Pedro. Está fazendo hoje. E olha, eu oro todos os dias para que o mundo se torne melhor, para que o mundo dele seja melhor. Sim. Entendeu? É porque é o tal paradoxo, né? Como é que você se conduz de forma egoísta e acha que vai poder preservar o seu filho? Para que você realmente viva, ofereça felicidade, né, ao seu filho, você deve trabalhar por uma sociedade que acolha esse filho. Porque você é finita, somos finitos, né? Então eu acho que é um caminho cego esse do egoísmo. Mas é tal história. Ontem eu passei bastante triste, né? Porque a gente tô agora trabalhando. Existe esse Fórum Brasileiro de Ópera, Balé e Música de Concerto, que foi constituído. Estamos nele. Oba! Somos colegas. E aí eu estou lá inscrita na categoria dos cantores líricos, estou na liderança lá dos cantores líricos e cuido da Comissão de Emergências Econômicas, que não são emergências econômicas, é de atendimento emergencial do que a pessoa precisa. Eu ontem passei o dia tão assim, jururu, não porque algo especificamente me venha, mas é porque às vezes cai em mim a consciência do abismo social que nós temos, do quanto precisa ser feito. E às vezes a gente se sente um pouco fraca, sabe? E, não sei. A gente às vezes... Olha, mas se cada um fizer a sua parte, por exemplo, nós aqui no festival, nós fizemos algumas escolhas. Nós remodelamos o festival, readequamos o festival. E a gente preferiu, em consenso entre o governo, a secretaria e nós três, o festival, em a formação que a gente iniciou ano passado, dando bolsa para 20 cantores durante 6 meses, a gente ampliou para 40 esse ano. Só que a gente entende que tem uma cadeia produtiva que também está sem o que fazer numa pandemia, que são os técnicos. Então, a gente vai abrir 40 vagas também para técnicos. Isso é pouco? A gente queria abrir 800 em vez de 80 vagas? Mas é o que a gente pode fazer hoje. Cada um, se fizer um pouquinho, a gente faz um montão. Se cada um no seu estado, no seu lugar, no seu bairro, fizer um pouquinho, não demora a ter um montão de coisa sendo feita para facilitar a vida dos outros. Sim. Tem dia que a gente fica triste, que fica meio desanimê, mas não faz mal. A gente bebe um copo d'água, conversa com os amigos e muda a opinião. Olha, eu tenho uma máxima. Se a vida fosse só flores, ia ficar um cheiro insuportável, porque uma hora as flores morrem. Não tem coisa pior do que cheiro de flor morta. É verdade. Eu penso assim que é importante nesses momentos porque a gente oscilar o nosso humor, um dia a gente está mais triste, outro mais alegre, eu acho que é natural, né? É normal. Duas coisas. A primeira é que a gente pode tentar buscar, alicerçar esse nosso sentido do que é felicidade acima desse dualismo que existe, né? Porque tem dias que eu vou estar bem e tem dias que eu não vou estar tão bem assim, mas a minha felicidade ela pode ser alicerçada em valores, em princípios, e isso está acima de eu estar bem ou não, porque o dualismo faz parte da condição humana.
Agora, eu não posso ficar bem só, eu não posso me sentir feliz só quando eu estou alegre. Uhum. E esse eu acho que é um dos grandes equívocos que a nossa sociedade construiu. É essa primazia do prazer, né? Eu tenho que ter prazer incondicional. E qualquer proximidade à dor eu tenho que evitar veementemente. Sim. E acaba que a gente criou essa distorção. É. Acho que nós passamos por esses dois momentos, a gente oscila entre esses dois momentos, mas uma das formas que eu tento buscar para alicerçar esse meu sentido de felicidade um pouco acima, digamos, do prazer e da dor, é saber que você não está sozinha, que a Ana Andressa não está sozinha, que a Gena não está sozinha, que eu não estou sozinho. Nós estamos juntos. E nós precisamos poder contar uns com os outros, inclusive no momento de demonstrar nossas fragilidades. Sim. A demonstração da fragilidade é justamente um dos atos mais heróicos que nós podemos ter com o nosso coletivo e conosco. Então, Sim. você não está só. Tá? Saiba que você tem, a todos nós aqui, nós 4 estamos juntos. Nós 4 estamos trabalhando para construir essa sociedade na qual a gente acredita. Sim. Ai, olha, eu tenho pensado muito, gente, na pedagogia do futuro. Eu acho que esse aqui é o bom da gente estar encerrando geral esse negócio, né? De sala de aula, encerrou, e está todo mundo entendendo que dá para fazer outras coisas possíveis, né, dentro da pedagogia. Tenho conversado muito com meus colegas, a respeito dos furos e das vantagens do que a gente já fez e tentando reavaliar. Estava falando com a Gena, né? Dessa pedagogia que às vezes a gente busca e eu particularmente tenho uma certa dificuldade. A gente encontra um autor ou outro, um projeto ou outro que dá muito certo, mas eu como cantora e professora de canto também desejo me aprofundar. Gena, fala um pouquinho dessa pedagogia do futuro. O que você enxerga como pedagogia do futuro? Olha, no canto especificamente, eu sempre achei Exato, que canto. tem uma defasagem muito grande, né? O cantor gosta muito de viver ainda naquele método professor de canto, né? Aquele método muito tradicional, né? De mestre e aprendiz, né? Vou te passar todo o meu conhecimento. Mas, na verdade, eu acho que o canto está muito mais na frente. Tem a ciência do canto hoje em dia, né? Você tem aparelhos e aparelhos para medir os espectrogramas todos da vida, né? E o professor de canto não usa essa ferramenta, né? Então, assim, na verdade, se você for ver, você tem muito mais ferramentas atuais para basear todo o seu conceito. Claro, você tem o ouvido do professor é insubstituível, né? Vamos deixar bem claro isso, né? O ouvido do professor é insubstituível para dar o feedback. Mas acontece que você pode usar ferramentas atuais de tecnologia que só vão te ajudar nas suas aulas, né, no seu ensino. E os professores de canto não usam isso, são pouquíssimos. Resistem, né? Resistem. São pouquíssimos os que estão usando, entendeu? Não adianta eu falar para a pessoa só, projeta a tua voz, põe na máscara. Se a pessoa não sabe que ela está, na verdade, realçando os harmônicos agudos da voz, que são os que vão percorrer uma orquestra, que vão furar a orquestra, eles têm que entender isso. Os alunos têm que entender isso, que não é só porque eu quero aquele som brilhante, é porque é o som brilhante que vai percorrer, vai furar uma orquestra, como se diz, né? Então, como é que eu demonstro isso? Com espectrograma você demonstra isso. Você demonstra, visualmente a pessoa pode ver, eu estou usando os harmônicos agudos da minha voz. E na formação do professor em artes, né? Não apenas o professor de canto, o que você enxerga que a gente pode realçar, né? Usando essa palavra, que a gente pode realçar na pedagogia da formação dos professores daqui para frente? De arte em geral? Sim. Eu acho que tem que ser muito, a arte tem que ser muito vivenciada, né? Você não pode fazer muita teoria em cima da arte. Eu acho que você tem que... O papel do professor, eu sempre digo para os meus alunos, não é ensinar. O professor não ensina. Ele desenvolve no aluno aquela vontade, aquela necessidade de aprender.
Sim. Né? Então, se você não tiver isso em mente como professor, como pedagogo, você sempre vai achar que você que está ensinando os outros. Não é. Sim. A pessoa só aprende aquilo que ela quer aprender. Então, você tem que despertar isso no seu aluno, essa vontade de aprender, de criar, de buscar, de experimentar. E você só faz arte experimentando, você não faz arte teoricamente, né? Então, eu acho que tem muito a ver com da experiência, né? De você realmente colocar a mão na massa, literalmente, né? Tem uma ação, né? Não ficar preservando tanto o aluno, né? Evitando que ele tenha a experiência, né? Deixar o cara aí. Ele tem que se descobrir. Queria pegar um gancho, desculpa, da fala da Gena. Pode ser? Claro. Pegar um gancho dessa experiência e de buscar no aluno que ele se expresse, né? Eu acho que uma visão de futuro que eu tenho para a educação é justamente essa que permite contextualizar o indivíduo dentro do grande esquema das coisas. Sim. O que a partir da minha cultura, o que a partir do meu potencial, o que a partir desses dons que eu pareço manifestar, de que forma eu posso me inserir nessa sociedade como um indivíduo e de que forma eu posso contribuir com essa sociedade. Eu acho que uma educação hoje deve primar por essa autodescoberta, por esse autoconhecimento. Não é o conteúdo em si, porque eu acho que conteúdo a gente já tem muito, inclusive isso foi uma cisão, uma ruptura, porque no passado existia até a concepção de que o conteúdo positivo é aquele que me faz crescer como ser humano. Se aquela informação não me faz crescer como ser humano, ela é ineficaz, ela pode me destruir, inclusive. E nós, a partir do momento ali em torno da Revolução Industrial, rompemos com essa ligação entre o conteúdo e a ética, o conteúdo e a moral, o conteúdo e a formação. A gente rompeu com isso de uma forma que hoje nós conseguimos, com todo o conteúdo e todo o conhecimento que se tem, produzir uma bomba. Que é algo que atenta contra a condição humana. Informação versus formação, né? Exato. Então, o ser humano que está por trás da informação. Exatamente. Então, eu acho que essa educação do futuro precisa resgatar no ser humano o ser, né? E não essa questão do ter. Nós precisamos resgatar, não importa se vai ser através da arte, não importa qual a linguagem que eu vou usar isso, mas eu penso que a educação do futuro precisa primar por isso. Eu preciso buscar dentro daquele aluno quais são esses valores e de que forma ele pode compreender esses valores no sentido de colocá-los à disposição, digamos assim, desse cosmos, à disposição dessa natureza como um todo. Não apenas da natureza humana, que é essa forma utilitarista de olhar, né? A gente, às vezes, vê o humano como apartado. Nós existimos e existe toda a natureza para nos servir. Esse olhar utilitarista da natureza. Não, é pensar o contrário, né? É justamente como é que eu posso servir à natureza de uma forma que eu possa construir uma sociedade mais justa, mais honesta, com mais valores, com mais ética, com mais moral. Então, é exatamente o que a Ara Shakira estava falando. Não o que posso eu tirar da natureza, mas como posso ser eu o melhor possível para ser um bom ancestral. Quero dizer, para deixar uma boa pegada no mundo. Porque eu vou embora, mas a minha pegada vai ficar. Olha, exato. Que coisa incrível, né? Duas pessoas são diferentes dizendo a mesmíssima coisa, com palavras diferentes, mas dizendo a mesma coisa. Uhum. Isso é futuro, né? Exato, exato. Isso é futuro. Tem uma concepção da geometria, né? Tem até uma linha que estuda a geometria divina, né? Com formas e tudo. E uma das primeiras formas, ou a primeira forma tridimensional, é o tetraedro, né? Que é essa pirâmide de 3 lados, que quando você junta os 3 pontos da base e sobe um ponto para cima para tornar tridimensional, você tem essa figura. E aqueles que defendem que essa evolução humana seja mais ou menos assim. Então, pode ser que alguém esteja num ponto, numa face dessa pirâmide, outro noutra face da pirâmide, mas parece que o caminho
esse ápice é um só. Então, Dani, a minha avó, que é da roça, os pais plantavam café, analfabetos, ela tem a 4ª série, e ela, desde que eu sou pequena, ela me fala assim, minha filha, tá cada um de um lado da montanha, mas tá todo mundo indo para cima. Dani, exato, olha isso, que lindo! A mesma coisa dita por uma outra boca que não conheceu as outras duas, né? É o exato. futuro, né? E isso daí é realmente a essência nossa. Isso. É buscar essa essência humana. É mostrar para as pessoas o que é ser humano, né? Que nos difere dos outros reinos. A gente tem que também perceber que a gente tem um diferencial do reino animal pela capacidade a capacidade, né? Não que nós tenhamos, mas nós temos a capacidade de ter consciência da nossa condição. A gente precisa reconhecer isso para que a gente possa assumir a responsabilidade do nosso papel no grande esquema das coisas. Então, a gente precisa reconhecer a capacidade e clarear na nossa mente o que é ser humano. Sim. É uma condição de responsabilidade, né, Dani? Né, gente? É uma condição de responsabilidade, porque uma vez que você tem a capacidade de ter a potência da consciência e a potência da inteligência, é uma responsabilidade que vem. Porque se você for ver, a gente vive, às vezes, como animais de um outro reino. A gente vive, a grande maioria dos seres humanos vive como se fosse algum outro animal tão importante quanto, mas algum outro animal que se preocupa só com a sua própria sobrevivência, né? Que isso é muito característico dos animais. Se preocupa com a sua preservação da espécie, a sobrevivência da espécie. E nós nos comportamos muitas vezes como isso. É o tal caso, né? O animal, ele pode se comportar dessa forma porque a pegada dele, se ele fizer o papel dele de animal lá, se produzir, cuidar da prole, etc., se ele fizer isso, já está de bom tamanho, porque ele não tem a tal da potência, ele não vai fazer o mesmo estrago que a gente. E ele não a regra é diferente para a gente, né? E ele não está falhando com aquilo que a natureza espera dele. O que a natureza espera dele é a procriação, a preservação da espécie, a sobrevivência. O que a natureza espera de uma planta, quando ela chama a planta à vida, quando ela faz brotar essa planta, é que ela faça aquilo que é característico das plantas. Nós não estamos fazendo aquilo que é característico do ser humano. E nós precisamos resgatar isso. E isso perpassa pela consciência do que é ser um ser humano. Sim. No meu entender, a educação do futuro precisa despertar, recobrar essa consciência que, em alguns momentos da sociedade, ela foi alcançada. Sim. Ainda que não tenha sido por grandes massas. Mesmo na época dos nossos grandes pensadores, havia escravidão, havia uma série de desigualdades, mas o pensamento humano, os valores humanos alcançaram um patamar que hoje parece que está meio esquecido. Sim. Acho que essa educação do futuro precisa resgatar isso. Quer seja pela voz, quer seja pela dança, pelo corpo, quer seja pela mente, enquanto eu penso na questão jurídica, ou eu proponho leis como um parlamentar. Não importa por que via eu vá manifestar isso. Mas eu penso que ela precisa acontecer antes. É o norte. Eu tenho clareza, né? O meu horizonte é claro. Isso é real, né? Eu acho que é isso mesmo. Agora, eu estou aqui pensando com os meus botões. Se a gente tem uma equipe que faz gestão de um teatro, porque teatro é o coração de uma cidade. Né? Uhum. Belém não está mal mesmo, não. Viu? Belém está indo muito bem. Porque é a tal história, né? É a consciência que quem está atrás da caneta, estar atrás de uma caneta é ter uma responsabilidade de consciência muito grande. Uhum. Né? A pessoa que está assim. Falar desse coração, porque ano passado, eu acho que a gente estava conversando aqui, Andressa, não sei se a Jana nesse dia estava aqui, mas a gente estava conversando e a gente falava justamente isso, Andressa, eu toco nas paredes aqui do teatro, é como se eu sentisse um coração aqui dentro. Existe algo, um ser para além das paredes, mas, claro, um ser para além da matéria. Existe uma entidade, teatro do país, que nesse momento está passando, o bastão está passando pelas nossas mãos e a gente tem a responsabilidade
de manter essa entidade viva com todo o potencial e toda a beleza que ela gera. Nossa, exatamente. Tem um coração que pulsa aqui no Com teatro. certeza. Você sabe, Dani, quando eu voltei, eu estava vindo de onde, meu Deus? Eu tinha voltado, acho que era de Paris, eu tinha passado uma temporada estudando, não sei o que foi. Eu sei que eu tinha voltado de fora, e eu moro em Niterói. Niterói é uma cidade vizinha que é o Rio de Janeiro, mas não é uma coisa colada, né? Eu disse, estou com vontade de ver a Biblioteca Nacional, vou lá olhar. O Museu de Belas Artes. E estava tudo fechado, um com obra, outro com isso, outro com aquele horário errado. Eu disse, vou entrar no Municipal, porque é ali no mesmo quadrilátero, né? No Rio de Janeiro. Aí, estou desde os 19 anos, né? Fui artista lá dos 19 aos 29, então todo mundo me conhece. Oi, Carol, oi, Carol, oi, Carol. Aí, entrando. Eu disse, eu vou entrar, fiquei com vontade de entrar para olhar o teatro. Gente, eu entrei, e aí quando eu fui chegando para o palco, eu tinha Vivalma, eu acho que tinha acabado algum ensaio, alguma orquestra, tinham desmontado, mas o teatro estava todo aceso, todo vazio. Eu cheguei na boca de cena, um dos momentos mais lindos da minha vida. De chegar, entrar no teatro, né? Porque eu tenho essa... Ninguém me perguntou quem era eu, o que eu ia fazer, o que eu estava fazendo. Eu simplesmente entrei e fui para a boca de cena. Eu disse, uau, oi, tudo bem? Uma das experiências mais fortes da minha vida, porque o teatro vazio, é tal história, ele contém a pegada de todo mundo que pisou. Exatamente. E você sabe que naquele momento eu tive uma conversa com a municipal. Eu sabia que estava passando por umas dificuldades. Eu disse, olha aqui, cara, o negócio é o seguinte, estamos juntos. Se você precisar, eu estou aí, tá? E foi muito legal, porque é uma sensação de estar realmente conversando. A gente é muito doido da cabeça, ou então esse negócio é de verdade, né? E eu recebi uma chuva de... Ai, meu Deus, acho que ele me ouviu. E, de fato, daí a pouco eu estava fazendo uma série de coisas, mas é um lugar... O que acontece? O teatro é um lugar onde a gente traz tudo, inclusive tudo. Nossas angústias, nossas alegrias, os nossos êxtases, é muito extremo. Então é um lugar que te afoga se você não sabe entrar nele. Tanto como artista, quanto como equipe, eu tenho certeza. Eu me lembro muito de Andressa em Olga, que tinha uma cena de estupro, você se lembra dela, né? Era uma cena horrorosa. Horrorosa, eu ficava sem dormir todo dia que a gente ia marcar aquela cena. Era eu, a Elise Evert, detalhe, pensar que isso foi de verdade, né? E o Filinto Müller, que era como se fosse o secretário de Justiça da época de São Paulo, organizar um estupro coletivo daquela mulher, diante do marido dela. A cena era uma coisa horrorosa, horrorosa, horrorosa. E eu me lembro da angústia, eu me lembro da Andressa dizendo, não dou conta de ver essa tua cena. Aos prantos, não dou conta, vamos embora. E as mulheres todas saíam da plateia no momento em que estava se passando aquilo, porque elas não davam conta. Então, o teatro, a gente tem que se reconciliar com ele, entrar em harmonia com ele, para que a gente possa gerar frutos. Porque o teatro, o teatro ele é o templo dionisíaco, ele é o templo. É o único culto grego que continua vivo e ativo, né? Que são templos de catarse, onde cada um traz a sua angústia, esquece a sua identidade, e no esquecer a sua identidade traz à tona a cura, a catarse do coletivo. Então, a gente não está falando de uma coisa banal, a gente está falando de uma coisa muito séria. Se foi chamado de religião e de culto, né? Esse é sinal de que foi uma coisa muito importante. E é muito interessante ouvir o que vocês estão falando, do jeito que vocês estão falando. Acho que o coraçãozinho aqui ficou um pouco mais alegre agora. Já cumprimos então essa etapa. Com certeza. É que às vezes o coração fica vazio, sabe, gente? De pensar assim, tanta coisa que a gente tem para fazer. E acho que vocês já perceberam que eu sou um pouquinho idealista, né? Mas que bom! Acho que nós quatro somos. Somos, exatamente. Achei minha patota aqui. Entendeu? Os nossos planos sempre partem desse norte, sabe? Do que é maior do que nós podemos plantar, do que vai ficar,
o que nós podemos fazer para a construção, para essa construção, tendo tudo isso que a gente conversou como o nosso farol, como o nosso norte. Sim. Não, sem ser papo de Miss, até porque eu não tenho nem corpo, eu tenho corpo de míssil, Boba. mas eu realmente quero a paz mundial, entendeu? É uma coisa que eu quero claro. muito. É claro. Até porque a paz mundial é mais ou menos a nossa sobrevivência como espécie. É uma questão de inteligência, né, Andressa? Sim. Sacação, né? Ou Não é é? isso, ou é. É Já isso era. mesmo. A gente. É a tua história, gente. Isso que eu fico às vezes pensando, a gente aqui no Brasil está sentado numa mina de ouro, que é essa vegetação, que é esses milhares de biomas. A gente é muito rico. E essa é a nossa riqueza. Na hora que a gente sacar que a gente pode ser de fato, como dizia Stefan Zweig, país do futuro, a gente tem sim potencial para ser o país do futuro. Às vezes eu acho que a gente só está atravessando, como de você estava falando, né? dessa hiperconsciência que ajuda a gente a enxergar o que precisa ser mexido. Mas talvez, se a gente aproveitar bem essa chance, a gente pode dar essa virada, né? Eu acho. Eu sou otimista. Tanta gente Sabe, boa por aí. depende de nós. Tem muita gente boa, tem muita iniciativa boa, tem muita gente colocando a mão na massa, né? Não são só ideias ou boas intenções. Tem projetos sendo executados, tem grupos, tem teias de solidariedade, enfim, tem muita coisa boa sendo construída. Acho que a gente precisa cada vez mais essa consciência, né? Que cada um de nós importa, que cada um de nós é uma parte é um elo dessa corrente enorme que conta com esse elo que somos nós. Porque na falta desse elo, essa corrente pode se romper. Então, cada um de nós tem uma parte dessa fala. Cada um de nós tem uma parte desse trabalho do qual a gente não pode se eximir. Aí entra a nossa responsabilidade e, consequentemente, a consciência anterior, né, que a gente falava há pouco, do que é ser humano. Então, a gente tem essa responsabilidade mesmo de ser cada um de nós esse elo nessa corrente que a gente está tentando construir e trabalhar nesse sentido, acreditando sem perder, renovando a nossa fé, renovando a nossa esperança no ser humano. E fé eu falo no sentido mais do potencial que um ser humano pode ter de crer, independente de religião. Uhum. Às vezes você vê uma pessoa que aos olhos das religiões, é ateia, mas com gestos muito mais nobres do que alguém que vive dentro de um templo de qualquer religião todos os dias ou todo final de semana. Então, eu não estou falando dessa fé. Eu falo dessa fé que é maior, dessa energia que nos move em prol do bem, acreditando no bem a cada dia. Então, acho que isso aí a gente não pode deixar, a gente tem que manter essa chama. A gente precisa manter essa chama dentro de nós. E acho que a gente também, quando faz quando desempenha as nossas atividades, quando realiza as nossas ações, movido por essa chama, a gente é capaz de acordar no outro também essa potencialidade. A gente acorda no outro. A gente desperta no outro esse interesse pela vida, pela manutenção da vida, pela solidariedade, pelos princípios, valores moral e tudo mais, né? Tem uma ideia interessante que perpassava a sociedade egípcia 3.000 anos, já há 3.000 anos atrás. Os gregos também pensavam muito nisso quando se perguntava a eles o que vale a pena, em que vale a pena você investir? E eles respondiam: veja se aquilo que você está investindo resiste à prova do tempo. Sim. Porque se resistir à prova do tempo é algo que vale a pena investir. Se você investe no amor, se você investe na solidariedade, o amor vai continuar sendo amor, mesmo depois de você. A solidariedade vai continuar sendo solidariedade. Assim são esses princípios e os valores. Eles vão continuar existindo, mesmo quando eu não estiver. Então, investir nesses valores, na sabedoria, nos princípios, na moral, isso é concreto. Ao passo que eles diziam, se você investir em algo que não resiste ao tempo, que hoje está, mas depois não vai estar, você está fazendo um mau investimento. Sim. Está investindo no efêmero, né? Pois é. Então, acho interessante a gente pensar nesse aspecto, né? Em que eu vou dedicar a minha energia, o meu tempo, o meu fazer, qual é a minha contribuição?
isso vai gerar frutos que vão resistir ao tempo? Ou isso é simplesmente um gesto e uma ação egóica? Que eu estou pensando no meu próprio umbigo, como você falou antes, estou pensando nas minhas próprias necessidades imediatas e exclusivas, né? Acho que isso é um norte, né? A gente tem que se apropriar também, nós precisamos também nos apropriar de todo esse conhecimento que foi deixado pelos nossos ancestrais. Sim, com certeza. Isso é patrimônio nosso. Nós precisamos saber o que o Epíteto falou, o que o Platão falou, o que Aristóteles falou, o que o Hermes Trismegisto falou, o que significava a mitologia nórdica, o que queria dizer de Enéas, o que é esse inferno onde eu tenho que descer para resgatar minha alma, o que é isso? Aonde é que eu preciso descer dentro de mim e trazer de lá toda a beleza e toda a grandiosidade do que é ser humano? Então, isso é um patrimônio. E nós, no mundo da ópera, temos mais essa ferramenta. Somos guardiões. Aí a gente chega num ponto que esse é que é o segredo do cantor e do artista. Nós somos guardiães desse conhecimento ancestral e, em paralelo... Ai, que bom que eu achei gente para conversar sobre isso. Porque é o seguinte... Esse é que eu falo muito para os meus alunos. Existem artistas que são cronistas. Eles falam do seu tempo, eles denunciam, eles falam do tempo. Eles estão intimamente, eles estão no aqui e no agora. Em que hora do relógio mundial eu estou? E essa pessoa, ela tem muita importância. Em paralelo, mas é complementar, não é um pior, bem melhor do que o outro. E a gente tem um artista clássico que ele é guardião de símbolos que atravessam as eras. Então, a razão pela qual eu busco um som, e Jana vai concordar comigo, acho que ela vai concordar comigo, que o som do cantor lírico, ele é um som, antes do bebê, ele é um som primata, e antes de som primata, ele é um som mamífero, antes de ser mamífero, ele é um som da natureza. Se você não, como cantor, não está disposto a abrir dentro de você a picada desse som e deixar ele sair, ele não vai veicular aquilo que é necessário. Claro que isso tudo vai ser passado cientificamente, avaliado, etc. Mas quando você está despertando isso no artista, no jovem, ele tem que visitar esse lugar dele. Então, assim, é muito interessante ver vocês falando isso, porque que legal uma direção de teatro que tenha consciência de que nós não estamos apenas para fazer bilheteria, porque essa é a crônica, esse é o dia a dia, esse daí é claro que é muito importante, porque sem isso o teatro também não vive. Mas sem esse farol, como apontou o Dani, a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente está à deriva. Eu acho que nesse ponto, a cumprimento vocês, porque vocês estão sendo esse farol. Tenho certeza de que muitos outros diretores e diretoras aí pelo Brasil afora também estão bacanas. Eu tenho certeza de que a gente muito preparada, muito interessada. Mas eu acho que, para além do discurso de números, a gente precisa reforçar esse discurso, agora como fórum, né? E, enfim, no bate-papo, a gente parar de falar eu me lembro muito quando eu era do coro do municipal, que eu não suportava esse assunto de ticket de refeição, direitos. Eu adorava ganhar, é claro que é muito gostoso a gente receber os benefícios, mas eu não gostava de ver os meus colegas passando 2 horas discutindo ticket de refeição e ninguém falava da função atemporal do artista. Eu dizia, mas tem alguma coisa muito errada aqui. Por que a gente perde tempo com isso e não com o essencial no nosso trabalho? Então, é muito legal. Eu acho que a gente tem que fortalecer essa corrente e começar a falar, e perder vergonha de falar disso. É curioso, né? Queria pegar o teu gancho, desculpa. Termina depois. Não, mas já terminou, é isso aí mesmo. Pode continuar. Porque, assim, eu gosto muito dessa questão da filosofia, da mitologia. E tem um filósofo grego, 1500 anos antes de Cristo. Ele chama Hermes Trismegisto. Ah, é claro. Como é que chama? Das 7 leis universais, da Tábua de Esmeralda. Isso. O Caibalion, que é uma compilação que fala dessas 7 leis, na introdução do Caibalion, tem um momento que é perfeito, assim, que linka a lâmpada, que a gente tá falando. Da chama. Eu também tenho, tá em algum lugar por aqui. E aí, acho que, de repente, você conhece, você já ouviu e já leu, mas, de repente, as pessoas que estão assistindo poderiam ser apresentadas. Eu queria ler só esse trechinho. Claro, por favor.
dessa poesia que tem no livro. Antes da poesia, diz assim: existiu sempre um punhado de homens para cuidar do altar da verdade, em que mantiveram sempre acesa a lâmpada perpétua da sabedoria. Estes homens dedicaram a sua vida a esse trabalho de amor, que o poeta muito bem descreveu nestas linhas. E aí aqui é o trechinho da poesia. Ó, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nesta caverna escura, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. Então, nós estamos dentro de um templo, trazendo aqui para o mundo físico, mais do que para o mundo interior, que ele fala também desse templo interior, onde essa chama precisa ser preservada. Nós não estamos aqui num templo que a gente está falando, e a gente precisa manter acesa essa chama. Sim. E o tema que nos uniu, que é a questão da ópera, ela tem muitas ferramentas para isso, porque tem muitas óperas que foram construídas conscientemente pelos seus autores, com base nesse conhecimento. E a música de Mendelssohn? Você já experimentou botar um Lobgesang? Então. Você já viu o que acontece no teatro depois que termina o Lobgesang? É uma coisa. E Elias, Paulus, a obra de Mendelssohn é uma coisa inacreditável. Uma capacidade que a obra tem de transformar a atmosfera do teatro. Você sai curado. Eiko Senda, um dia a gente estava estudando, a gente estava ensaiando Valquíria, e aí eu cheguei mais cedo no ensaio, ela também chegou mais cedo, e a gente tira aquele dedo de prosa. Eiko Senda, quem não sabe, é um dos grandes sopranos, ela é japonesa, mas ela é brasileira, a gente pegou pra gente. O Dani conhece, eles estavam na mesma Butterfly em 2004. Ah, então. Eiko Senda é um monumento. E a Eiko me dizia, Carolina, o artista, ele faz reiki pelos olhos, pelo sopro e pelo... Na verdade, ela falava que o ser humano, né? A projeção de energia de cura, ela pode acontecer através do olhar, do sopro e das mãos. Veja, que são as 3 ferramentas do cantor, né? O gesto, o sopro e o olhar. A sua atuação, ela é uma atuação de cura ou não? Ou, verdade. O artista tem que ter a consciência de que o seu estado emocional, psíquico e de evolução, e de entendimento, de inserção no cosmos, né, como diz o Dani muito bem, ele determina a qualidade do encontro que vai acontecer. E ele, imagina, a gente como solista, a Jana vai falar melhor do que eu, a gente como solista, a gente é um ponto de convergência de toda essa estrutura. Eu subo com o trabalho do maquiador, do figurinista, eu sou o porta-estandarte dessa equipe. Então, como porta-estandarte, a minha qualidade, ela é um ponto de conexão, de interface com esse grupo. E o meu sopro, o meu olhar e o meu gesto, eles vão potencializar, eles vão multiplicar e vão curar. E fazer de todo esse trabalho físico, mas trabalhando por esse farol, que esse trabalho seja cura, que seja de fato catarse. É verdade. Que coisa maravilhosa, né? E que privilégio a gente poder falar com a direção de teatro desses assuntos, gente. Eu tô toda faceira. Sinta-se em casa, nas nossas casas, coração. Oba! Então, ó, bem-vindos. É sua, Carol. Vocês também aqui, ó. Ainda venha ao Teatro da Paz e que se sinta à vontade de ir lá na a boca de cena. Na frente do palco, na boca de cena, e dizer, ó, tô aqui, hein? Tô aqui, hein? Tô aqui para você. Coisa linda demais. É muito gostoso, né? Você adentrar esse espaço sagrado. E eu acho que as nossas boas práticas, elas criam a trilha da boa prática, né? E atrás da gente vem... E, na verdade, a gente está seguindo, né? A gente é filho de uma ancestralidade muito, muito, muito antiga. Milenária. Eu fico me perguntando qual foi o primeiro artista? Né? Onde é que está esse nosso ancestral? Às vezes eu acho que o artista, na realidade, ele nasceu mago, ele nasceu encantador. E para mimetizar o som, porque para você caçar um animal, algumas sociedades elas imitam o som que o animal faz. Ele vai querer mimetizar aquilo. Então, talvez o primeiro bom caçador fosse um bom cantor, porque ele também era mago.
E essas funções, elas ficavam misturadas, e ali nasceu o primeiro artista, quem sabe? É possível. Vai saber. Não é? A pintura, né? Rupestre. Aí tem isso também que dizem que aos que acreditavam, né, que pintando você consegue aprender o espírito do animal. São muitas teorias. Né? É verdade. Minha gente, eu estou atrasada, são 1h22, estou com hora. Eu só posso agradecer a vocês. Que conversa mais linda, meu Deus do céu! Que bom. Carol, Obrigada. Eu agradeço, porque é um prazer sempre estar contigo. Você sabe que eu te amo. Também te amo. Foi um amor à primeira vista, em 2006. Sim. E que eu me apaixonei pela cantora, pela pessoa e principalmente pela alma que eu vi dentro do invólucro. Então, é sempre um prazer estar contigo, de verdade, tá? É um prazer todo meu, Andressa, querida. Olha, muito obrigada por apresentar esses 2 tesouros. A Gene é quietinha, mas ela tá de ouvido aberto. Eu gosto de ouvir. Eu já vi. Eu também gosto de ouvir conversa. É mal de diretor de ópera. Tu precisa ver ela dirigindo ópera. Mana, cuida. É isso mesmo. Carolina, foi um prazer enorme falar com você. Eu tinha ouvido muito falar de você. A Ana Andressa falou muito de você. É um prazer enorme te conhecer e espero que a gente continue sempre, né, conversando e trocando ideias, porque foi realmente muito gostoso. Nossa, mãe do céu. Nossa Senhora da Paz, que uma coisa maravilhosa. Da minha parte também foi um prazer enorme te conhecer. Eu já conhecia também a parte artística e a Ana Andressa também falava muito de você, e assim, muito obrigado por compartilhar esse momento, nos permitir compartilhar também um pouco de nós com você e compartilhar de você conosco. Eu estava pensando, até perguntei, nós vamos falar de quê? Porque a gente às vezes tenta se preparar, né? Não, deixa eu dar uma olhada em alguma coisa, porque eu não sei exatamente o que vem. Aí ela disse, a gente vai falar sobre fazer artístico, sobre... Eu disse, quer saber? Eu não vou me preparar para nada. Deixa vir. Você sabe que, olha, agora que eu estou conversando com o povo, eu antes também fazia isso. Mas às vezes eu marco muito antecedente, porque eu fico pensando na pessoa. Eu não estudo, mas eu fico pensando na pessoa. Pensando, aí pego o tricô, fico pensando. E você sabe que aí eu chego na conversa sem uma pauta, sem um nada. Eu sento na frente da pessoa e deixo o assunto vir. Aí quando vê, acontece o que acontece agora, né? Maravilha. Mas uma maravilha. Dani, olha, que prazer saber que tem uma direção de municipal, né? Um teatro municipal, é o equivalente a um grande teatro, com um desejo filosófico, embasado filosoficamente. Eu acho que você estuda a filosofia à maneira clássica, que eu já percebi. Nova Acrópole. Exato, a Lúcia Helena Galvão Maia, grande professora, excelente professora. Professora Lúcia é uma que merecia muito falar nos festivais a respeito das óperas. É o sonho do Dani! Nós vamos trazê-la aqui. Eu já fiz contato. Menino! Moleque! Olha aqui, hein? Eu quero ir para varrer o chão, se precisar passar a roupa, eu vou, entendeu? O chão, mana, tu vem cantando. Mas marca da mesma época para ouvir, gente. Porque eu já escrevi, professora, a senhora tinha que falar sobre ópera. Ai, que maravilha! Isso é um festival de ópera. Isso é um festival de ópera. Porque você marcar uma flauta mágica sem dar noções mínimas do que significa maçonaria pessoal, como é que fica? Isso. É o sonho do Dan. Desde o ano passado eu estou dizendo, olha, nós precisamos trazer a Lúcia Helena para ela fazer uma palestra antes da ópera sobre aquele conceito. Porque vai dar uma outra dimensão. Quando a pessoa assistir aquela ópera, ela vai alcançar patamares inimagináveis. Nossa, olha, se vocês quiserem lançar tendência, o meu sonho de papel na vida, sabe qual é? É o sacerdote da flauta mágica. Sabe aquele cara que recebe o tamino diante das 3 portas? Sim. Ai, é para barítono, mas se vocês quiserem lançar tendência, eu faço. Tem uma mesa agora que vai fazer Janis Kick, por que não? Então, vida que segue, me chama que eu vou. Então... Porque é isso, né? Não, e tem uns papéis que são simplesmente incríveis. Eu que faço muitas magas e feiticeiras, por exemplo, você fazer
Lohengrin. O Lohengrin, onde a Lúcia Helena fala, por exemplo, da implementação do cristianismo, o símbolo do cisne, a própria Ortrud como depositária e defensora da tradição nórdica, né, desses hereges cristãos entrando. Olha isso! E a transformação, por exemplo, Paulus, Elias e toda a obra de Mendelssohn, que é sempre de conversão. Você já pensou que tem uma palestra antes? Ai, que bacana. Então e assim, isso está mais vivo do que nunca, porque uma das coisas que é sempre complicada é a questão da geografia, e nesse momento agora, ó, você está no Rio de Janeiro e nós estamos aqui, então, e fica muito mais fácil a gente trazer alguém para o nosso palco, para uma tela, enfim, para falar alguma coisa. Mas nós já fizemos esse contato. Eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou vasculhando as minhas fotos, que estão muitas aqui no celular, para mostrar o meu momento Tiete. Ai, não diga, você tem fotinha com ela? Ela esteve aqui em Belém para fazer uma fala sobre o Caibalion no ano passado. Obviamente, gente, aquela palestra do Caibalion é uma loucura. É uma loucura. E aí eu fui lá falar com ela e, obviamente, fui tietar também. Então, eu tirei foto. As fotos, obviamente, nunca aparecem quando a gente está querendo achar. Não tem importância, ele manda, aí a gente bota lá de comentário do Facebook, sessão chat. Aí eu marco ela, porque eu sou amiguinha dela do Facebook, tá? Ah, legal. Desculpa. Ai, desculpa, gente. Eu tenho amizade. Outra que aceitou, Gal Costa. Um dia disse, ai, Gal Costa, eu tô maravilhosa. Gal Costa me aceitou. Gente, eu não dormi aquela noite. Meu Deus. Bem por aí. Então, acho que a Lúcia vai agregar muito. Nossa, porque só vai. Que eu converso sempre com as meninas. Os libretos, a história, né, os argumentos dos libretos da ópera em geral tem muita profundidade. E a gente pode trazer isso de forma mais clara para uma sociedade que não está lá com tanta habilidade assim em reconhecer uma linguagem simbólica. Porque a linguagem é simbólica. A linguagem não é literal. Aí você vai começar... Se você for para escutar a coisa como uma linguagem literal, você vai sair batendo portas, dizendo que a ópera é uma porcaria, não sei o que mais. Exato. E é o que acontece, legal? A ópera é símbolo, né? Totalmente. Eu não tenho hora para a gente prosseguir, mas o que existe é que muita gente que não gosta da linguagem simbólica está dirigindo ópera, está mexendo nos teatros, então fica difícil esse encaixe. A gente podia falar tanto mais sobre isso, esse encaixe que não acontece. E o público sai correndo, porque o público ele sabe que ele não está. Ai, gente, todo faceiro. Bonitinho, Simão. Sorriso do outro. Aqui está. Todo chat. Ela vai vir para o nosso festival. Coisa boa. Eu vou estar junto aí, viu, gente? Com certeza. Me bota para cantar uma coisinha. Vamos fazer uma propaganda? Tem uma peça de teatro que ela fala da vida que ela escreveu e que é sobre a vida da Helena Blavatsky. Essa peça vai vir para o Teatro da Paz assim que nós pudermos abrir de novo o teatro. Legal. E aí isso já está acertado com ela. E aí eu quero também aproveitar esse gancho para trazê-la para dentro do nosso festival de ópera. Nossa, que coisa mais chique. Muito legal. Você vai estar, porque você é babadeira. Sou babadeiríssima. Eu estou aqui pensando, porque... Helena Blavatsky, uma pessoa que foi sofreu tanta maledicência, né? Mulher pensadora, não é brincadeira. Né? Século XIX, né? Minha gente, um beijo enorme. Que prazer. Acho que eu fiz uns amigos hoje, viu? Com certeza. Que bom. Um beijo enorme. Eu aviso a vocês quando sair o link, eu vou fazer já o upload. Eu acho que pelo formato da tela, eu vou colocar no YouTube do canal do Projeto Boa Chance. Eu vou colocar, provavelmente, em partes no IGTV, e o pessoal vai ter que ver assim, né? Porque ele é de comprido, mas vamos ver como é que vai ficar o upload. E no Facebook. Onde eu tiver plataforma, eu vou colocar para o povo escutar. Legal. Tá bom? Legal. Um beijo, até a próxima. Um beijo. Zena, Dani, Andressa, amo vocês. Muito obrigada. Sempre. Até sempre. Um beijo. Beijo. Beijo.